Olá, boa tarde! Hoje é sexta-feira, dia 5 de julho. Vamos fechar esta semana com muita notícia e também dicas culturais? Vem com a gente, o Conexões já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo, você que nos acompanha pela TV UFG ou em qualquer dia e horário no nosso canal no YouTube e também pelo nosso aplicativo. O Conexões tenta ser mais acessível e por isso temos interpretação para Libras com o professor da UFG, Diego Barbosa. Além disso, pensando em nosso público cego e de baixa visão, fazemos as descrições físicas de todos que participam do programa. Eu vou começar. Meu nome é Janaína de Oliveira. Sou uma mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados na altura dos ombros. Já o professor Diego se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e que tem uma barba cheia. Nós estamos em pé aqui no estúdio e atrás está o cenário do Conexões, nas cores azul claro, cinza e vermelho. Tem também uma tela entre a gente, onde aparecem nossos entrevistados e reportagens. Vamos começar o nosso giro de notícias? Um alerta para você que não levou a criançada para tomar a segunda dose da vacina contra a dengue. Em Goiás, cerca de 118 mil crianças entre 6 e 16 anos de idade precisam ir ao posto de saúde para garantir a proteção completa. Só neste ano, mais de 200 mil goianos foram diagnosticados com a doença. Você conhece alguém que ainda tem antena parabólica em casa? Fique atento! O prazo para trocar essa antena para a digital vai até o dia 18 de agosto. A troca pode ser gratuita. Essa mudança é obrigatória, porque o sinal para as antenas parabólicas vai deixar de existir aqui no Brasil. A decisão da Anatel é por causa da chegada do sinal 5G aqui no país. Então, não se esqueça. Vou aguardar a informação chegar aqui para você. Estamos aqui no estúdio esperando o TP subir para a gente ir para a próxima informação, já que não vai ter uma informação muito importante sobre o concurso da Polícia Penal, que você pode participar, viu? Vamos seguir. A partir do dia 18 de julho, terça-feira da semana que vem, 16 na verdade, vão começar as inscrições para o concurso da Polícia Penal de Goiás. São mais de 1.000 vagas. Para participar, é cobrado o valor de R$ 150. A prova tem 7 etapas, viu? Entre elas, avaliação física e psicológica. Para mais informações, acesse o site da organização do concurso, ibfc.org.br, que aparece aqui na tela. E você tem um brinco de ouro em casa? Um colar, talvez? Ou você prefere prata? Você sabe que eles vêm da terra, certo? O ouro já foi mais importante que o dólar, sabia? O ferro também é muito importante para o nosso dia a dia. E o lítio, então, é fundamental para um celular ou computador, por exemplo. Mas e se no futuro tudo isso acabar? O que podemos fazer para ter uma relação mais sustentável com a natureza? O uso de recursos minerais é o tema da nossa entrevista de hoje. Para isso, vamos receber aqui no estúdio, de forma remota, o professor da UFG, Marcelo Mendonça. Ele se descreve como um homem branco, de cabelos castanhos, olhos claros e que usa óculos. Seja muito bem-vindo, professor. Um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelo seu tempo. Vamos começar tentando reforçar para as pessoas, né? Que materiais são esses e por que eles são importantes para o nosso dia a dia. Boa tarde. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, Diego. É um prazer estar aqui conversando. Então, a mineração faz parte da formação territorial brasileira. Desde 1500, com a invasão portuguesa, já naquela época estavam em busca de minérios importantes, estratégicos para a economia mundial. Até os dias de hoje, a mineração foi se aperfeiçoando, as suas diferentes
atividades, e é fundamental, na medida em que há uma diversidade de produtos na contemporaneidade que são oriundos da extração mineral, principalmente no campo da robótica, da química fina, da indústria aeroespacial, e até no nosso dia a dia, na medida em que muitos desses minérios são base, né, matéria-prima para muitos produtos que utilizamos no nosso dia a dia, seja na indústria automobilística, na indústria de eletroeletrônicos, naquela que está mais próxima a nós. Certo, e eu queria te perguntar também a situação atual. A gente tem várias minas ao redor do mundo que são muito importantes para a gente ter acesso a esses recursos que vão fazer toda a diferença no nosso dia a dia. Como está a questão da mineração? Ela está a todo vapor, ela deu uma desacelerada? Existem alguns recursos que, podemos dizer, estão escassos ou vão ficar de acordo com o ritmo que a gente está tomando em relação a isso? Então, Janaína, a indústria extrativa, ela é, como eu disse, muito diversa. Nós temos muito conhecimento, particularmente, em relação à extração dos combustíveis fósseis, né? Na medida em que nós vivemos uma sociedade, em sua maioria, movida, né? Ou seja, a modalidade de energia que move grande parte da sociedade industrial é o petróleo. E então, daí nós entendemos a enormidade de conflitos que envolvem as principais áreas onde o petróleo é extraído, como Oriente Médio, aqui na América Latina, né? O caso da Venezuela é muito emblemático, e no Brasil, precisamente aqui na região do chamado pré-sal, na medida em que o Brasil está entre os países com maior quantidade de reservas petrolíferas do mundo, ainda não exploradas. Bom, dentre a diversidade de minérios, eu poderia citar como exemplo, para essa conversa, Janaína, alguns minérios, por exemplo, os fosfatados, que são fundamentais para o processo de expansão da agropecuária, precisamente aqui nas áreas de Cerrado, e agora, né, adentrando as bordas da Amazônia. O Brasil importa uma grande quantidade de fosfatados, e, óbvio, outro minério que eu poderia destacar aqui é o nióbio, à medida que o Brasil também se destaca na extração de nióbio, sendo as jazidas mais importantes do mundo, dentre as jazidas mais importantes do mundo. E o nióbio, ele é um minério extremamente estratégico na geopolítica mundial, porque ele é utilizado fundamentalmente, né, ele é agregado ao aço, né, que já é oriundo de uma fusão do minério de ferro com outros minérios, e o nióbio vai garantir flexibilidade às ligas de aço. Né? Quando a gente observa na arquitetura aqueles prédios que possuem curvatura, é muito comum, bom, para quem ouviu imagens ou conhecem países, ou seja, Londres ou mesmo Dubai, outros países, outras cidades, você vai encontrar isso. Então, o nióbio, além de o nióbio ser utilizado fortemente na produção de satélites, na indústria aeroespacial, que acaba sendo hoje uma das indústrias mais importantes no mundo, na medida em que é ela que estabelece o controle territorial, né, sobre as diferentes áreas do planeta. Então, existem uma diversidade de minérios que são estratégicos. Poderia citar também, Janaína, o lítio, né? Inclusive, agora, recentemente, a tentativa de golpe na Bolívia, né, o golpe militar na Bolívia, que é recente, muito recente, nas 2 últimas semanas, ele tem relação direta com as jazidas de lítio que a Bolívia possui, e isso interessa fundamentalmente os grandes complexos, né, tecnológicos, aeroespaciais e de comunicação no mundo. Certo, eu queria que você falasse um pouco o que a gente pode fazer para ter uma relação mais sustentável com a natureza, para existir essa exploração, essa extração, ela é fundamental para a humanidade, mas de que forma que a gente pode caminhar daqui para frente a partir do seu olhar? Então, é complexo. Os empreendimentos minerários no Brasil, eles provocam diversos efeitos territoriais, seja de natureza social, econômica
mas principalmente ambiental. Nós temos 3 grandes eixos desses efeitos, e aqui em Goiás isso tem sido observado ali no polo mineroquímico da região de Catalão e Ouvidor de forma muito intensa. Mas esses efeitos territoriais, eles estão presentes em todas as áreas de extração mineral no Brasil e no estado de Goiás. Então, o desafio hoje para a atividade de mineração é tentar garantir minimamente condições sustentáveis de exploração. Isso, lamentavelmente, não tem ocorrido. Após os episódios, né, os crimes ambientais de Brumadinho, de Mariana e Brumadinho, o próprio governo federal começou a trabalhar melhor com um plano de segurança, um plano nacional de segurança das barragens, porque grande parte das mineradoras, elas possuem barragens de rejeitos. No caso dessas mineradoras citadas, lá na região de Catalão e Ouvidor, nós temos 8 grandes barragens. Uma delas, a barragem do Buraco, é 6, 7 vezes maior em metros cúbicos de rejeito do que aquela que se rompeu lá em Brumadinho, no Córrego do Feijão. Então, você veja a diversidade de situações e conflitos com as comunidades diretamente atingidas, né? Sejam eles camponeses, quilombolas, indígenas. Recentemente, aí, a mídia toda, né, nos últimos anos, denunciou a extração ilegal nas terras indígenas da etnia Yanomami, em Roraima. Mas, lamentavelmente, não é apenas o caso de Roraima. Isso tem acontecido noutros territórios, né, noutras áreas, noutras terras indígenas, e fundamentalmente por grandes empresas estrangeiras. E esse é um problema, porque boa parte dessas minas, por exemplo, o nióbio, os fosfatados aqui em Goiás, eles estão nas mãos ou de empresas estadunidenses ou de empresas chinesas. A China tem entrado no mercado de forma muito intensa. Finalizando a questão que você colocou, nas primeiras décadas deste século, de 2002 até aproximadamente 2014, nós tivemos um boom, né, das commodities. E dentre as commodities, que não é só soja, café, carnes, né, o minério de ferro, alguns minérios são compreendidos como commodities. Então, o Brasil teve uma importância muito significativa, principalmente exportando esses produtos para a China. Mas, nos últimos anos, isso cessou, isso diminuiu. Todavia, a indústria extrativa cresce em menor quantidade, em menor volume, mas continua crescendo e a perspectiva é de ampliar. Certo. Goiás caminha para ser a terceira. O tempo é bem curto. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar por causa do tempo. Mas muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo a gente conversar sobre isso. É um assunto que dá para a gente falar horas e horas sobre, inclusive trazendo mais imagens para as pessoas irem vendo o que o senhor disse. Até a próxima. Boa tarde. Boa tarde. Aqui estamos à disposição aqui no IEDA, o Instituto de Estudos Socioambiental, especificamente aqui no Laboter, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Dinâmicas Territoriais. Obrigado, tenha uma boa tarde. Certo. E você, o que achou do Conexões até aqui? Envie seu comentário nas nossas redes sociais. A gente vai com um rápido intervalo e já volta. Voltamos com muita informação para você. Participe pelas nossas redes sociais, é só pesquisar por @TVUFG. Bom, seguindo, você sabia que 40% dos empregos ao redor do mundo podem ser afetados pela inteligência artificial? Sabe quais são esses empregos? Acompanhe detalhes na reportagem. O projeto arquitetônico de um imóvel tem várias etapas. A inteligência artificial pode até ajudar, mas não faz tudo sozinha.
Eu não vejo ela como uma rival nossa, muito pelo contrário, eu vejo ela como uma parceira. Então, assim, hoje, quando a gente aplica ela aqui no curso, ela é literalmente para auxiliar a gente. Essa é a Fernanda Guimarães. Ela ensina profissionais da área a usarem a tecnologia no dia a dia do trabalho. Vitor é uma dessas pessoas que está aprendendo e na aula de hoje a principal lição foi a economia de tempo. O arquiteto explica que um projeto tem que obedecer às regras do município. Às vezes tem que passar por alteração. Com a ferramenta certa, o tempo entre cada etapa diminui bastante. Para mim, o principal é a redução do tempo de trabalho, principalmente de renderização, porque nós temos várias fases de projeto, inclusive a documentação para a prefeitura, para aprovação, para execução. E essa parte de renderização acaba tomando bastante tempo. Então, essa redução de trabalho na renderização vai ajudar bastante. Segundo o relatório do Fundo Monetário Internacional, 40% dos empregos ao redor do mundo vão ser impactados com o aumento da inteligência artificial. Isso vai acontecer de forma diferente em cada área. Para algumas, essas ferramentas vão ser só suporte mesmo. Mas o relatório também aponta para a desigualdade de acesso a elas. Por exemplo, alguns dos recursos dessas ferramentas são pagos. Além disso, alguns dos programas precisam de computadores mais potentes para serem utilizados. O relatório aponta que a desigualdade pode ocorrer entre os países. Alguns têm mais acesso à tecnologia de ponta. Em todo caso, o uso da inteligência artificial deve vir acompanhado da ética. É o que afirma o presidente do Conselho Regional de Engenharia de Goiás, Lamartine Moreira. Uma coisa é certa, tanto na inteligência artificial como na inteligência humana, a ética sempre é o melhor caminho que tem que ser observado. Mudando de assunto, para você que gosta de praticidade no dia a dia, vem aí o Pix por aproximação. A ideia do Banco Central ainda está em fase de planejamento, mas a partir de fevereiro do ano que vem, em 2025, a novidade deve fazer parte do nosso dia a dia. Muita gente já aproxima o celular para pagar uma conta com cartão de crédito, por exemplo. Em breve, isso também vai valer para o Pix. Daí você nem precisa abrir o aplicativo do banco para fazer o pagamento. E nem precisa escanear um QR Code de uma loja, por exemplo, para fazer isso. Legal, né? Você se inscreveu no concurso público unificado e está ansioso? Pois é, você sabe que as datas mudaram, né? Veja só. No dia 7 de agosto, você descobre o local da prova. Já as provas vão ser no dia 18 e o resultado sai dia 21 de novembro. Os aprovados vão ser chamados para trabalhar a partir de janeiro do ano que vem. Mas, por causa dessa mudança inédita de datas, se você quer desistir da prova, pode pedir reembolso. As datas para fazer isso são de 5 até 7 de julho. Anotou aí? Qualquer coisa é só entrar nas redes sociais da TV UFG para rever esse vídeo. Mais detalhes, acesse o site do Governo Federal que aparece aqui na tela, gov.br. Mudando de assunto, você sabia que o Brasil é referência mundial em transplantes? Pois é, Goiás, por exemplo, realizou o 1000º transplante de órgãos, chegou ao número 1000. Antônio Batista, de 59 anos, recebeu um rim no último sábado, depois de mais de 6 meses de espera. Ele afirma que nunca se sentiu tão feliz na vida. É nesses momentos que a gente percebe que a doação de órgãos é muito importante e pode salvar outras vidas. Você aí, tá a fim de aprender um pouco mais sobre a cultura dos povos originários? Que tem uma exposição nova por aí. A exposição Xingu chegou em Goiânia e vai continuar até o dia 13 de outubro. O tema das fotos, documentos e vídeos selecionados é a luta contra o desmatamento e a história de resistência dos povos indígenas no território Xingu. A entrada é gratuita.
é só chegar no Centro Audiovisual, que fica lá no setor Pedro Ludovico, aqui em Goiânia. Eu quero que você continue participando pelas redes sociais. A gente quer saber sua opinião sobre todas as informações que a gente deu aqui no programa. A gente também gostaria que você desse sua sugestão de pauta. A gente pode trazer qualquer assunto que você queira entender um pouco melhor aqui na TV UFG. É só procurar por @TVUFG, que você vai ter acesso também a todos os nossos conteúdos pelo YouTube também, todas as nossas reportagens. Você tem até dicas de alongamento e exercícios físicos no nosso canal. Pode seguir, direção. Bom, nosso programa chegou ao fim. Como eu disse, participe pelas nossas redes sociais. O Conexões é de segunda a sexta-feira, sempre a partir do meio-dia. Até mais!